Olá, crianças, bom dia, Pai seja convosco, amém? Eu sou a tia Késia e hoje nós vamos juntinhos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E a história de hoje, ela está na Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos para vocês. A desobediência de Saul e a sua rejeição. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes. No versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém, crianças? A história de hoje, que nós vamos aprender, vai falar sobre a desobediência. A desobediência, olha só, desobediência do rei Saul. Saul, ele foi constituído rei através de Deus. Deus mandou que o profeta Samuel ungisse Saul como rei de Israel. E a Bíblia fala que no início o rei Saul, ele era um rei muito bom, um rei vitorioso. Mas depois ele começou a ser um rei desobediente. Porque quando o profeta Samuel veio ungir Saul, ele deu a Saul uma ordem que o Senhor Deus tinha mandado. Ele falou para o rei Saul que era para ele ir até os amalequitas e destruir os amalequitas, porque eles tinham maltratado o povo de Deus, o povo de Israel. Mas Saul, ele foi até os amalequitas, lutou contra eles, guerreou contra eles, mas não obedeceu à ordem de Deus, porque Deus mandou que ele destruísse tudo. Mas sabe o que Saul fez? Ele não obedeceu a Deus. Ele foi um rei desobediente. Olha que triste, crianças. Ele não fez o que Deus mandou. E agora, o profeta Samuel ficou sabendo que o rei Saul tinha desobedecido a Deus. E ele orou a noite toda. O profeta Samuel ficou muito triste. E Deus também ficou muito triste com o rei Saul, por causa da sua desobediência. E agora o profeta Samuel vai falar com o rei Saul. E ele perguntou assim: que barulho de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? E esses mugidos de boi? Por que eu estou ouvindo isso? O profeta Samuel começou a perguntar para o rei Saul, porque a ordem de Deus era que ele destruísse tudo. E sabe o que aconteceu? O rei Saul, ele deu uma desculpa. Ele começou a falar que eles pouparam Amaleque e pouparam os bois, os animais, os melhores animais eles pouparam para sacrificar a Deus. Mas não foi essa a ordem que Deus tinha dado para ele. Deus não pediu para ele sacrifício. Deus ordenou para ele que ele destruísse tudo. Mas agora Saul, ele tentou desculpar a sua desobediência. Olha que feio, né? Ele fez uma coisa errada e ainda não assumiu. Ele ficou inventando desculpas para tentar escapar do seu erro. E agora ele
ficou desobediente diante de Deus. E por causa da sua desobediência, sabe o que aconteceu? O coração de Deus ficou muito triste, porque Saul desobedeceu às suas ordens. Ele tinha que destruir os amalequitas, porque os amalequitas eles tinham maltratado, machucado o povo de Deus. E agora o rei Saul não fez o que Deus mandou. E por causa da sua desobediência, sabe o que aconteceu? Saul perdeu a bênção de Deus, perdeu o seu reinado. E ele agora não tem mais a bênção de Deus e ele não tem mais o seu reinado, por causa de uma coisa muito feia, a desobediência. Tá vendo, crianças? Quando isso acontece, é muito triste, porque o coração de Deus, ele se entristece conosco. A Bíblia nos ensina que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E agora a gente aprende que nós também temos que obedecer a Deus, porque essa palavra nos ensina que a desobediência não agrada ao coração de Deus. O coração de Deus fica muito triste. E aí você pergunta assim: ô tia, como que eu posso fazer para ser uma criança obediente? Você primeiramente tem que deixar Jesus entrar no seu coração. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra no nosso coração, ele nos ensina a palavra de Deus. E quando nós não temos Jesus na nossa vida, nós não fazemos o que agrada a Deus. Nós deixamos o nosso coraçãozinho assim, ó, muito triste. Temos desobediência, nós desobedecemos o papai, a mamãe, nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Mas quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, sabe o que acontece com a gente? O amor de Deus, ele passa a reinar na nossa vida, no nosso coração. E agora, o amor de Deus, quando ele entra em nossa vida, ele transforma, ele tira tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que entristece o coração de Deus e coloca no lugar das coisas ruins, coisas boas. Sabe o que isso significa? Que quando nós deixamos Deus agir na nossa vida, o nosso coração deixa de ser um coração desobediente. Nós agora deixamos as coisas feias de lado e passamos a obedecer a palavra de Deus, porque agora nós temos o amor de Deus na nossa vida. E quando o amor de Deus nos transforma, o nosso coração, ele sabe como que fica? Ele fica assim, ó, cheio de alegria. O nosso coração agora se transforma num coração alegre. Por quê? Porque agora nós deixamos Jesus entrar no nosso coração. Agora Jesus mora dentro de nós. Ele habita dentro de nós. E é através da palavra de Deus que nós aprendemos tudo o que agrada a Deus. E hoje nós aprendemos que a desobediência não agrada a Deus, não foi? Então, se a desobediência não agrada a Deus, o que eu tenho que fazer? Obedecer a palavra de Deus e fazer tudo o que Jesus me ensinou. Tudo que Jesus nos ensinou é amar o nosso próximo, amar os nossos pais, não é assim? Quando eu estou com o amor de Deus no coração, eu quero fazer o bem, eu quero obedecer a Deus, porque quando estou em obediência à palavra de Deus, Deus ele fica assim, ó, feliz, com o coração alegre, porque ele olha para nós e vê em nossas vidas obediência na sua palavra. Ele vê que agora Jesus habita em nós e nós estamos sempre buscando a fazer a obra do Senhor com o coração alegre, um coração cheio de Deus, cheio de amor à sua palavra. E quando nós fazemos alguma coisa que é errado diante de Deus, que entristece o coração de Deus, agora nós não estamos mais assim, com o coração
em desobediência, sem saber mais o que é certo e o errado. Agora nós temos Jesus habitando em nós. E Jesus, ele vai falar conosco assim, ó, isso que você fez não está bom, não está alegrando o meu coração. E através do Espírito Santo de Deus, nós aprendemos que nós temos que ser obedientes e que aquilo que nós fizemos entristeceu o coração de Deus, porque agora nós conhecemos a verdade, nós sabemos que temos que ser obedientes. Então é somente a gente orar e pedir perdão, se arrepender mesmo de tudo aquilo de errado que a gente fez. Quando a gente se arrepende de coração, Deus ele nos perdoa e nos abençoa para que a gente continue buscando a Ele, buscando a presença de Deus. Então, todos os dias que nós possamos aprender através da palavra de Deus que a desobediência não agrada a Deus. Assim como Saul, o rei Saul desobedeceu a Deus, por causa disso, por causa da desobediência, ele perdeu a bênção de Deus. Ele agora perdeu o seu reinado e, por causa disso, ele sofreu. Mas nós conhecemos a palavra de Deus. Deus deixou para nós a direção e deixou para nós os seus ensinamentos. Basta a gente sempre estar buscando a Deus, sempre se arrependendo quando fizermos alguma coisa errada, clamar a Deus por perdão, pedir ajuda do Espírito Santo, que Ele sempre nos ajuda, Ele está sempre nos abençoando. E você pode sempre mostrar que é uma criança abençoada por Deus. Sabe como? Quando a mamãe te pede para fazer alguma coisa, você vai e faz com alegria, ajuda os pais dentro de casa. Você mostra que você também é uma criança obediente quando você está lá na escola. Porque quando nós estamos lá fora, nós mostramos que em nós habita Jesus Cristo, que Jesus agora é a nossa alegria, que nós vivemos agora para servir a Deus. E lá na escola eu obedeço a Deus fazendo as coisas certas, obedecendo a professora, fugindo dos coleguinhas que quer você fazendo coisa errada. Quando o coleguinha te chama para fazer coisa errada, agora você já sabe. Não, isso aqui não agrada a Deus. Eu não vou fazer isso. Porque agora você tem Jesus no seu coração e você sabe que a gente tem que ser obediente à palavra de Deus. E assim como o profeta Samuel falou para o rei Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor eu ser obediente à palavra de Deus do que sofrer por causa da minha desobediência. Porque quando somos obedientes a Deus, nós somos sempre abençoados e protegidos por Deus. E que você agora possa guardar essa palavra no seu coração. Lembrar sempre que a sua vida, o seu coração pertence a Jesus. E que quando Jesus ele está sempre trabalhando na sua vida, você vai sempre ser uma criança obediente a Deus. E Deus sempre estará abençoando e te guardando. Amém, crianças? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter entendido a palavra de Deus, que é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Quanto mais você obedece, mais abençoado você é. Sempre Deus está dirigindo a sua vida e te guardando. E agora vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. E que a gente possa sempre guardar essa palavra no nosso coração, que a obediência é melhor do que o sacrifício. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, de aprender mais de Ti, de saber que o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso e que perdoa as nossas falhas quando reconhecemos que somos errados, que somos falhos e nos arrependemos, ó Pai, dos nossos erros. Por isso eu te agradeço, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e porque Jesus Cristo veio morar em minha vida, porque Jesus veio transformar o meu coração
e me fez entender que é melhor obedecer ao Senhor do que sofrer. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a vida de cada criança que aprendeu a Tua palavra. Guarda essas crianças e suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, criança. Deus abençoe vocês e que vocês sempre estejam buscando a obediência ao Senhor. Bom dia. Deus fique sempre com vocês. Amém. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor.